Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal! Hoje, vamos olhar para frente para 2026. Se você acha que já viu de tudo no mercado cripto, prepare-se, porque o que vem por aí vai mudar o jogo completamente. 2026 promete ser o ano em que o ecossistema cripto ou se torna de vez profissional ou afunda sob o peso das novas regras. Vamos mergulhar fundo no que esperar e como se preparar. Até agora, muito do que se falava sobre regulação em moedas digitais de bancos centrais, a CBDC, era só conversa. Mas em 2026, essa conversa vira ação. Os frameworks regulatórios finalmente vão sair do papel e começar a ditar o ritmo do mercado. Isso significa o fim da terra de ninguém que muitos projetos cripto aproveitaram. Para alguns, vai acelerar a institucionalização e trazer mais credibilidade. Para outros, especialmente os projetos mais fracos e sem fundamentos, a janela de oportunidade vai se fechar. E rápido. Já no final de 2025, vimos bancos e organismos internacionais sinalizando essa transformação, então não é mais uma questão de se, mas de quando. Vamos começar pelo cenário macroeconômico e o sentimento do mercado. A volatilidade, essa montanha-russa que a gente já conhece, vai continuar, mas os gatilhos vão ser diferentes. Além dos fatores clássicos como halvings do Bitcoin e o lançamento de ETFs, em 2026 teremos que ficar de olho em decisões de bancos centrais, como o Federal Reserve americano e o Banco do Japão. Discursos sobre política monetária terão impacto imediato nos preços. Vimos isso em dezembro de 2025. Uma combinação de fluxo institucional negativo e ajuste de risco causou quedas importantes. Esse foi um lembrete do que está por vir. Se os mercados globais entrarem em um ciclo de aversão ao risco, com medo de recessão ou correção nas ações, as criptomoedas podem sofrer perdas bem acentuadas. Por outro lado, se a narrativa for de estabilidade e adoção institucional contínua, podemos ver altas fortes, mas provavelmente concentradas nos ativos principais, como Bitcoin, Ethereum e as principais infraestruturas. Falando em Bitcoin, qual será o papel dele em 2026? Reserva de valor digital ou ativo de risco? A resposta é os dois. Ele está se confirmando cada vez mais como uma reserva de valor para uma parte do capital institucional, mas ao mesmo tempo continua altamente correlacionado com o apetite por risco global. No curto prazo, a volatilidade vai ser grande. Analistas apontam que ainda existe muita alavancagem no sistema. E se os ETFs de Bitcoin começarem a registrar saídas de capital, podemos ver correções bem fortes. Uma expectativa realista para 2026 é se preparar para oscilações de dezenas de milhares de dólares. Movimentos de 20 a 40% em poucos meses não serão surpresa. A lição aqui é clara. Gerencie seu risco. Uma alocação de portfólio adequada é crucial. Não entre com tudo e muito menos alavancado. Agora, vamos para o Ethereum. Ele continua sendo o pilar dos contratos inteligentes, fundamental para o universo DeFi e NFTs. Os upgrades técnicos, como as otimizações que estão por vir, sempre trazem uma onda de otimismo, mas não garantem uma alta de preço instantânea. O mercado está mais maduro. Ele vai precificar a utilidade real e o rendimento que os protocolos na rede Ethereum conseguem gerar. A competição com as soluções de camada 2 e outras blockchains também vai continuar forte. Isso tende a consolidar o Ethereum como a coluna vertebral do sistema, mas com pressão sobre suas taxas e seu uso direto. A expectativa de preço para o ETH é mais moderada do que no passado. O potencial de retorno a longo prazo é alto, especialmente se o ecossistema de tokenização e DeFi continuar crescendo, mas ele também estará vulnerável a correções de risco no mercado global. E quanto às altcoins e memecoins? A palavra-chave para 2026 será seletividade. O capital vai premiar projetos com governança clara, um produto que funciona de verdade e, principalmente, integração com a infraestrutura financeira tradicional. Aqueles tokens puramente especulativos, sem utilidade real, continuarão existindo, mas serão extremamente voláteis e suscetíveis a quedas bruscas e coordenadas. As memecoins, por sua vez, vão continuar trazendo barulho e volume
para o mercado. Elas podem até inflar alguns ciclos de euforia de curto prazo, mas não se engane, não são elas que vão trazer a adoção institucional. Na verdade, quando o hype passa e elas derretem, podem até acelerar as quedas do mercado como um todo. Um dos temas mais importantes de 2026 será, sem dúvida, a dupla que vai redesenhar o sistema de pagamentos stablecoins e CBDCs. Para as stablecoins, a regulamentação está chegando com força. Emissores que não se adaptarem a padrões rigorosos de transparência e comprovação de lastro vão ter problemas sérios. Isso pode reconfigurar totalmente o mercado de stablecoins, afetando a liquidez em corretoras e no setor DeFi. Ao mesmo tempo, veremos mais projetos piloto e até possíveis emissões em escala restrita de CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais. Países que precisam modernizar seus sistemas de pagamento podem acelerar esses lançamentos. Isso vai criar uma competição direta com as stablecoins, mas também abrir portas para colaborações entre o sistema financeiro tradicional e as blockchains. Isso nos leva diretamente ao tema da regulação. 2026 será o ano em que o velho oeste cripto finalmente ganha um mapa legal. Grandes economias como Europa, Estados Unidos e países da Ásia já estão se movendo para criar regras mais claras. Em 2026, essas regras serão consolidadas e, mais importante, aplicadas. O efeito disso será duplo. Por um lado, positivo. Veremos uma redução no número de golpes e projetos fraudulentos. Por outro lado, negativo para alguns. O custo para se manter em conformidade vai aumentar, criando uma barreira de entrada para novas startups. No final das contas, o efeito líquido será uma limpeza no mercado. Projetos que se adaptarem ganharão a confiança dos investidores e do mercado. Os que não se adaptarem ficarão para trás. Outro motor fundamental para os preços será o fluxo de capital institucional. Os ETFs e outros produtos regulados que surgiram em 2025 mudaram completamente o jogo. Em 2026, a sensibilidade do mercado a esses fluxos só vai aumentar. Notícias sobre grandes fundos de investimento alocando capital em cripto ou retirando suas posições resultarão em movimentos de preços significativos e imediatos. Monitorar esses fluxos será tão importante quanto acompanhar os gráficos. Então, com tudo isso em mente, quais são os cenários prováveis para 2026? Vamos pensar em 3 horizontes. O primeiro é o cenário otimista. A adoção institucional acelera e a regulação clara traz segurança jurídica. Nesse cenário, Bitcoin e Ethereum sobem com força. A volatilidade diminui gradualmente e stablecoins reguladas trazem mais liquidez para o sistema. O resultado é uma valorização relevante dos principais ativos e um crescimento saudável do ecossistema. O segundo é o cenário base, que é o mais provável. O mercado continua volátil, com altas fortes seguidas por correções acentuadas. A regulamentação é aplicada, o que melhora a qualidade geral dos projetos, mas também reduz a especulação desenfreada. Nesse cenário, teremos vencedores claros, infraestruturas consolidadas, as principais blockchains de camada 1 e stablecoins reguladas. Muitos altcoins e projetos menores, infelizmente, vão desaparecer. Por fim, temos o cenário pessimista. Choques macroeconômicos, como uma recessão global, combinados com uma fuga de capital institucional, podem gerar uma queda pronunciada no mercado. A liquidez secaria, posições alavancadas seriam liquidadas em massa e projetos sem caixa, para se sustentar, iriam à falência. O resultado seria um grande reset nos preços, e o capital só voltaria quando o sentimento de risco melhorasse. Os eventos do final de 2025 já nos mostraram como quedas abruptas podem acontecer, e elas dependem diretamente do fluxo institucional e de decisões macroeconômicas. Diante desses cenários, como podemos nos preparar? Vamos a algumas estratégias práticas para diferentes perfis. Se você é um trader ativo, seu foco principal deve ser em gestão de risco. Use stop loss,
Controle o tamanho das suas posições e monitore em tempo real os fluxos dos ETFs e as decisões dos bancos centrais. Se você é um investidor de longo prazo, a estratégia é priorizar ativos com utilidade comprovada, Bitcoin, Ethereum e as infraestruturas de camada 1 e 2 mais resilientes. E o mais importante, mantenha uma reserva de caixa para aproveitar as quedas e comprar com desconto. Para um investidor institucional ou um family office, a prioridade é avaliar custódia regulada, diversificar o portfólio entre cripto e outras classes de ativos e fazer uma análise jurídica profunda antes de investir em qualquer projeto. E se você é um desenvolvedor ou fundador de um projeto cripto, comece agora a integrar controles de compliance, transparência na gestão da tesouraria e um modelo de governança robusto. Credibilidade será a moeda mais valiosa de 2026. Para fechar, quais são as oportunidades emergentes que devemos ficar de olho? Primeiro, ferramentas de análise on-chain, que traduzem dados da blockchain em sinais de mercado, se tornarão ainda mais valiosas. Segundo, a interoperabilidade entre as CBDCs e as criptomoedas públicas. Quem conseguir criar pontes entre esses dois mundos terá uma vantagem competitiva enorme. Terceiro, infraestrutura de custódia e compliance. Serviços que combinam segurança de nível institucional com conformidade regulatória vão prosperar. E por último, produtos DeFi com garantias do mundo real. Modelos que unem o poder do DeFi com ativos tokenizados, como imóveis ou títulos, têm um potencial gigantesco. A mensagem final, a manchete que resume tudo isso, é a seguinte: 2026, o ano em que as criptomoedas deixam de ser apenas especulação e passam a obedecer a regras, contratos e gigantes financeiros. Ganham os que se adaptarem, perdem os que continuarem no improviso. É uma nova era para o mercado cripto, mais madura, mais complexa e, para quem estiver preparado, cheia de oportunidades. Obrigado por assistir! Se você gostou dessa análise e quer continuar recebendo conteúdo sobre o futuro das criptomoedas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo com suas previsões para 2026! Até a próxima!